Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais uma contribuição para o trabalho de senhoras, baseado na última escola bíblica dominical e o programa Lâmpada para os Meus Pés. São de fundamental importância para o nosso pontapé inicial das nossas atividades da semana. Deixar uma recomendação aqui tanto para as irmãs quanto para os professores de jovens, que não fuja deste assunto. Estejam alinhando as suas classes com tudo aquilo que está sendo tratado do presbitério, tudo aquilo que vem de informação. Então esteja alinhando as suas reuniões exatamente com esses assuntos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem tido uma preocupação muito grande nesses últimos dias, ao ponto de orientar para que nós pudéssemos continuar com o assunto restauração. O assunto que foi tratado na última escola bíblica dominical é uma realidade de cada um de nós que estamos vivendo dentro das nossas igrejas. Existem as rejeições, sim. Existe aquelas pessoas que acham que não precisam mais estarmos com esse tema. Então, preocupação do Senhor é estar lançando fora, através das mensagens, através dos estudos, dos ensinamentos. Por quê? Porque o ditado é que os incomodados que se mude. Então, assim, nós temos um governo eterno, nós temos a ação do Espírito no nosso meio. E o que esse ensinamento está fazendo conosco? Está tirando de dentro de nós. Era para nós agora estarmos gratos ao que o Espírito Santo está fazendo através das revelações que tem dado ao presbitério e junto com a igreja também. Porque o pastor ele tem deixado bem claro que o tema não está sendo sugerido pelo presbitério. O tema é revelado pelo Espírito. E em cima desse tema, que é o principal, é de onde está saindo as derivações, aonde está saindo os cardápios, é de onde está saindo o alimento. E é a igreja que prepara isso. É a igreja que faz as contribuições, é a igreja que prepara a alimentação. Estamos sempre falando aqui. Rebeca, foi ela que preparou o guisado que agradava ao coração do Pai. Porque ela conhece. A igreja, então, ela conhece através da ação do Espírito. Ela conhece exatamente qual é a vontade do Pai. Então, vamos lá. Qual é o posicionamento da igreja diante daqueles que querem imitar Eliasibe? Qual é o posicionamento da igreja? É uma pergunta feita, porém a resposta ela é individual. Por quê? Porque dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada família, nós temos uma igreja. Né? E quando nós estamos reunidos lá no corpo, nós somos uma igreja só. Só que assim, qual é o posicionamento da igreja fiel? O posicionamento da igreja fiel é um só também. Mas a questão de uma resposta individual é quando eu estou tratando a respeito da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando se trata da igreja denominação, a gente sabe que nós temos lá o sacerdote, nós temos lá os pastores que são responsáveis com isso. Então, assim, o que os irmãos estão fazendo, mandando as informações do que estão passando nas suas igrejas, das objeções, das rejeições que está tendo, está correto. Se vocês não têm a quem procurar, procure o presbitério mesmo. E o presbitério, né, vai estar tratando exatamente daqueles que estão exercendo o seu sacerdócio de forma esmazelada, entregando, se familiarizando com aquilo que o Senhor falou que não era. Então, assim, está fazendo corretamente. Procure o presbitério, fala qual é o problema que vocês estão enfrentando e o presbitério vai tomar as providências. Pode acreditar nisso. Mas no caso de você estar tratando com a sua casa, você
pode tomar o posicionamento que o Espírito Santo está te inspirando. E qual é o posicionamento? O posicionamento é não deixar com que as mobílias do Senhor seja tirado de dentro do seu altar, de dentro da sua câmara, de dentro da sua casa, de dentro da sua família. Se os irmãos forem observar na palavra, quando Abraão ele buscou o Senhor, já estava quase com 80 anos, se eu não me engano, ele busca o Senhor para que o Senhor pudesse lhe dar um filho, para que lhe desse condição dele gerar um filho. E a Bíblia diz que o Senhor requis dele um sacrifício. Observe bem, irmãos, um sacrifício. E o sacrifício era um carneiro, uma ovelha, um cabrito, 2 pássaros, se eu não me engano aqui. E aí, quando ele preparou esse sacrifício em cima do altar do Senhor, as aves de rapina do céu, que representa aqui uma ação maligna que vem para tirar o sacrifício, aquilo que foi requerido pelo Senhor. A Bíblia diz que quando as aves do céu vieram, Abraão ele teve um posicionamento, ele teve sabedoria, porque ele poderia muito bem, em uma forma ignorante, colocar em cima do altar e depois que colocar lá, ir embora, que o Senhor se virasse com a oferta dele. Mas não, ele teve sabedoria, ele colocou a oferta e ele acompanhou aquele sacrifício até o final. Ele não permitiu com que a ação maligna, com que as aves de rapina tirassem o sacrifício do altar do Senhor. O altar do Senhor fala dos nossos corações. Nós não podemos permitir que as ações malignas do adversário venham tirar do nosso altar aquilo que foi requerido pelo Senhor. Por quê? Nós não podemos permitir isso. Porque ele queria gerar um filho. E o filho ele é gerado com aquilo que sai de dentro para fora. De dentro para fora. Se ele tivesse ido embora e permitisse que o maligno tirasse do altar, tirasse ali o sacrifício, como é que ficaria o sacrifício? Vazio. Da mesma forma como ficou a câmara que Eliasibe retirou as mobílias para trazer a de Tobias. Então aqui a gente vê como é que tem que ser gerado os nossos filhos hoje. Os nossos filhos têm que ser gerados com aquilo que está dentro do nosso coração. Mas se tiver vazio o altar, se o altar foi profanado, se uma ação maligna tirou aquilo que foi requerido pelo Senhor. E o que tem sido requerido pelo Senhor hoje? No altar do crente. As madrugadas, os jejuns, as escolas bíblicas dominical, seminários. É isso que a palavra ela requer de nós. O seminário nos traz o conhecimento da palavra. As EBDs também. E a Bíblia diz que sem conhecimento o povo perece. O povo perece. Assim também como sem profecia. Sem profecia. Havia uma profecia na vida de Abraão, que o Senhor prometeu a ele um filho, mas o Senhor requis dele um sacrifício. Então ele não rejeita a profecia, ele não rejeita o profético, ele não rejeita a promessa de Deus. Sabedoria. Sabedoria. O homem que tem sabedoria, ele zela pela promessa. Ele guarda no seu coração o profético. Ele não abandona o evangelho eterno. O que foi escrito em Gálatas. Que abriram mão do evangelho da graça para um novo evangelho agora. Um evangelho agora que está abominando tudo, que está abandonando tudo, que está lançando fora tudo aquilo que o Senhor nos ensinou desde o início da nossa caminhada. Desde o início da nossa caminhada. Então, como é que está gerando os filhos? Qual foi o resultado de Eliasibe? Filhos casando com mulheres estranhas e tudo mais. No seminário de 4º período, seminários
A transmissão da escola bíblica dominical foi voltada exatamente para tratar sobre esses assuntos. Está lá, ministério e serviço. Homens gerado segundo a presciência de Deus. Homens que almeja o episcopado, homens que carrega nos seus ombros as marcas de Cristo. Mas hoje nós estamos colhendo o fruto de um desvio que nós tivemos alguns anos atrás, nós estamos colhendo hoje. Diáconos que não têm compromisso com a igreja. No momento em que o pastor trata com ele, ele é da igreja local. Mas no momento em que chega ao ministério, que começa a restauração, ele pede para sair. Ele pede para ir embora. Porque para ele não serve. Aquele pastor ali é muito assim, é muito assado, é muito isso, é muito aquilo outro. Ele quer pregar o que o presbitério está trazendo e isso eu não concordo. Então estão pedindo para sair. Mas a culpa toda disso hoje é nossa. Obreiros sendo levantados dessa forma, servas à frente, grupo de louvor. Estamos falando, como o pastor Judeti ele falou. Não estamos aqui pregando diretamente somente para pastor, estamos pregando para toda a igreja. São homens e mulheres que foram levantados segundo a necessidade e não segundo a presciência de Deus. Segundo a necessidade da igreja, estou precisando de um grupo de louvor, junta aqui um bocado de gente, põe daqui a pouco, esse povo está aí profanando o altar, contaminando os levitas. Estamos pregando Bíblia. Estamos pregando Bíblia. Estamos dando aqui continuidade ao que o presbitério está transmitindo para as igrejas. Estamos aqui simplesmente dando continuidade. Pode a gente estar aqui querer tomar uma outra linha? Sim. Só que nós iremos abandonar um alimento extraordinário desse para poder pregar uma outra coisa? Jamais. Jamais, porque esse é o posicionamento da igreja fiel. Nós daremos continuidade àquilo que o Espírito Santo está ditando para a sua igreja. Aquilo que o Espírito está ditando para a sua igreja. Mas o coração de Abraão estava cheio. O coração de Abraão estava repleto. Ele não deixou que a ação maligna tirasse o sacrifício, tirasse a alegria de madrugar, tirasse a alegria de jejuar, de obedecer, de ter discernimento de espírito. Não. Mas Eliasibe estava vazio. A sua câmara, ele esvaziou a sua cama, a sua câmara. Ele esvaziou a sua casa. Ele tirou aquilo que era do Senhor. Ele permitiu que uma ação maligna tirasse isso. Então, a gente vê exatamente um sacerdócio contaminado. O sacerdócio, ele era passado de pai para filho. A genética, aquilo que quando nós geramos, a gente passa a nossa genética para aqueles que estão nascendo depois da gente. É entre mim e a igreja. Pastor gera pastor. Ungido, diácono gera diácono. Obreiro gera obreiro. Ovelha gera ovelha. Então aqui, quando a gente chega no quarto período, qual é a mensagem no quarto período? É formarmos, apresentarmos diáconos, ungidos, pastores, melhor do que nós. Mas se nós estivermos com o nosso altar vazio, com a nossa câmara vazia, quem vai vir alojar? A Bíblia diz que o inimigo, ele fica rodando procurando a casa que foi limpa e varrida, que agora está vazia, para que ele possa se apoderar dela e trazer outros espíritos malignos, para que possa confirmar que jamais ele vai ser expulso dali novamente. Estamos pregando Bíblia. Estamos pregando Bíblia. Estamos recitando aqui em cima desse assunto. Então, o sacerdócio era passado de pai para filho. Os filhos de Eli é um exemplo claro de que
o sacerdócio foi contaminado. O filho de Eliasibe também, está lá, bem claro lá. Ele casou com uma mulher estranha, sendo que o Senhor orientou que não podia. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se deitavam com as mulheres na porta das cidades. Então você vê aqui que o Senhor não confirma, ele contaminou o sacerdócio. Então não teria como dar continuidade aqui a partir dos filhos dele. E ele perde o reino. Qual foi o final de Eli? A Bíblia diz que ele cai da cadeira quando recebe a notícia que os filhos estavam na guerra, ele recebe a notícia que os filhos tombaram na guerra. O tombar aqui é morrer. E esse morrer aqui, tanto pode ser físico quanto espiritual, para aqueles que nós estamos gerando como sacerdotes hoje, seja para grupo de louvor, seja para obreiro, seja para diácono, seja para ungido, seja para pastor, seja para servo à frente. Se nós não estivermos com o coração cheio e com sabedoria, com discernimento de espírito, os filhos que nós iremos gerar, os homens que nós iremos, homens e mulheres que nós iremos apresentar, nascerão vazios. Homens que não conhecem o clamor pelo sangue, que não conhecem obra como corpo, que não conhecem as ações do Espírito através dos dons espirituais. E esses homens vão perecer na batalha. Sabe por quê? Porque eles vão estar se familiarizando, casando com religiões, com mulheres estranhas, sendo que o Senhor nos orientou para não nos casarmos com elas. Siga o homem com cântaro, não a mulher com cântaro, mas sim o homem, que é uma ação diretamente do Espírito. Siga o Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Eli cai da cadeira e ele quebra o pescoço. O pescoço fala exatamente daquilo que liga o corpo à cabeça. É o elo de comunhão. Então, a partir do momento que ele quebra, está mostrando que o corpo sacerdotal, aquilo que seria passado de pai para filho, da agora para frente o Senhor estava riscando a família de Eli da casta sacerdotal. Ele não seria mais, quem nascesse, viesse ali de filhos ou filhas, netos, ninguém mais seria sacerdote, porque o Senhor, ele é zeloso com aquilo que se trata a respeito do reino. Amém? Espero que possa ter ajudado as irmãs na compreensão deste assunto que nós estamos iniciando a semana agora. Começamos segunda com o programa Lâmpada para os Meus Pés, dando continuidade ao culto de senhoras, mais em seguida reunião com os jovens e mensagem durante a semana que vai ser tratado dentro disso, em nome do Senhor Jesus. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.